Olá, eu sou Marcos Paulo Braga e você acompanha aqui na TV Pantera a segunda parte da entrevista com Darcy Menezes. Ele já contou as histórias do Cruzeiro e agora vai contar as histórias do Esporte Clube Democrata. É agora, fique com a gente aqui na TV Pantera. E agora vamos falar da história de Darcy Menezes com o Esporte Clube Democrata. Como começou a paixão pelo Esporte Clube Democrata? Antes do Democrata eu passei no Atlético de Goiás, Atlético Goianiense. Fiquei 6 meses lá, conseguimos passar o Atlético Goianiense para a primeira divisão, disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Mas depois voltei para Belo Horizonte, em dezembro, que eu morava lá. E um jogador, até foi goleiro aqui do Democrata, chamado Buiana, ele me indicou aqui para o Democrata, que ele jogava também, né? Ele falou, você não quer ir lá para o Democrata? Lá está muito bom de se jogar, a torcida sempre foi Democrata, sempre foi isso, cara. Então aí eu vim aqui pro Democrata. Vim jogando, em 82 eu machuquei, como eu já te falei, tive que parar por causa de uma cirurgia de menisco, né? Mas com isso aí eu continuei aqui no Democrata, tive a oportunidade de continuar aqui como supervisor, né? E graças a Deus estou até hoje. Agora, uma paixão de mais de 35 anos, eu tenho uma outra fotografia histórica para te mostrar aqui. E você já acompanhou vários momentos do Democrata, né? Momentos alegres, momentos tristes. O que é que você me diz deste momento, Darcy Menezes? Aqui, ó, Darcy Menezes fininho. Cara de bravo. Aqui, nós estávamos aqui naquele banco ali do vestiário do Democrata. Esse aqui é o Faísca. Faísca. Chegou a jogar no Cruzeiro. Jogou no Cruzeiro, jogou no Atlético. Ponta esquerda, na época era ponta esquerda, né? Então nós estávamos esperando aqui a chamada para o início do treino, ficamos batendo papo ali. A foto é 29 de dezembro de 82, Faísca e Darcy Menezes. Agora, qual foi, em toda a sua passagem pelo Democrata, qual foi o momento mais marcante até hoje, até agora, 2015, nesses 35 anos que você vai completar esse ano, junto com o Esporte Clube Democrata? Bem, como jogador, eu destaco 1981, que o Democrata foi campeão da Taça Minas Gerais, tá? Com um time muito bom, não desprezando os demais, mas tinha um time não com destaques, mas o destaque era o time todo do Democrata, um time aguerrido, né? Um time que encarava mesmo os adversários. E essa final de 81 foi aqui no campo do Democrata, no Mamute de Avas, contra o Uberlândia, que sempre foi uma equipe de respeito, né, no futebol mineiro e brasileiro, e sempre nos deu trabalho, como nós demos para eles lá. Então, ganhamos isso aqui, foi muito importante na minha vida de jogador de futebol. Certo? E depois que eu parei, a minha alegria continua sempre, né? Veio do lado de fora, mas o Democrata já compôs, mesmo depois que eu parei, grandes equipes, né, com grandes jogadores, inclusive essa época do Gilmar, né, que foi uma época muito boa. 91, né? Isso, tivemos uma época com o Edmilson, o Ratinho, tivemos uma época aqui com o Batistotti, muito boa. Né? Teve aquele time de 98 também, que não fosse a arbitragem, teria disputado o título? Justamente, se não fosse, como sempre, as arbitragens, né, os erros de arbitragem, talvez o Democrata tivesse outros títulos, né? Mas infelizmente tem que se aceitar, né, que faz parte do futebol. Desse time que disputou o campeonato de Júnior, ele fez 12 jogadores para o time de profissional. Desses 12 jogadores, 6 deles foram titulares, entendeu? 6 deles foram titulares. Então foi um ano maravilhoso, né, para o Democrata, que com a equipe formada, com jogadores praticamente prata da casa e com o Valadares e região, a Prata da Casa que eu estou falando, mas ele conseguiu fazer um trabalho muito bom, né? Um trabalho que foi muito valorizado e inclusive a nossa torcida até hoje não esquece dos resultados desse time de Júnior. Agora vamos voltar, vamos voltar à década de 80, 1985. O que te traz à memória? 85? Eu vou refrescar sua memória agora. Eu sei, Luxemburgo. Aqui, ó, o Birajara Pinheiro. Exatamente. Foi nosso diretor aqui, já se foi também, certo? Aqui eu tô do lado. Exatamente. E o Luxemburgo tá aqui no meio, ó. Agora, ele tá com a cara de mafioso, né?
o bigode, cabeludo, né? Mas disse que aqui ele já tinha cortado o cabelo, né? Porque ele chegou aqui com o cabelo mais... Quando ele jogava lá, ele era lateral esquerdo. Depois foi pro Internacional. Mas ele já tinha... A metade da cabeleira dele estava aqui. Agora eu vou pedir o meu contra-regra ali, que pega dentro dessa mochila aí, tem uma câmera fotográfica, daqui a pouquinho para o final da entrevista. Darcy, me conta, tem muita história engraçada envolvendo as viagens do Democrata, até mesmo aqui no estádio Mamudiaba. O que você tem de engraçado para contar para gente que você já viu nesses 35 anos de Esporte Clube Democrata? Rapaz, tem muita história. A mais engraçada de todas, aquela que é a primeira a ver a sua lembrança. Dentro do campo? Pode ser. Dentro do campo tem uma minha mesmo. Estava com o Cruzeiro, disputando um torneio na Venezuela, lá em Caracas. Eu não lembro a época, nunca tem muito tempo. Aí, geralmente esses torneios, o Cruzeiro participava de quase todos eles. É no intervalo que vinha do campeonato regional com o campeonato brasileiro. Então a CBF liberava os clubes para excursões, fazer um dinheirinho. Aí nós fomos disputar um torneio lá em Caracas, aí deu final, empate nos 90 minutos, depois decisão nos pênaltis. Aí eu, Zé Carlos, né, Evaldo, que tudo parecia, igual tipo japonês, tudo parece, né? Aí eu bati o primeiro pênalti, o Nelinho batia o último. Aí eu corri lá, bati o primeiro, e naquela época não ficava todo mundo no meio do campo. Aí eu corri lá no banco, o Evaldo estava lá, peguei a camisa do Evaldo, Evaldo, troca a camisa aí que eu vou bater de novo. Aí o Evaldo, Barton, pega a camisa. Eu estava com a 3, dei a 3 pro Evaldo e peguei a 8. Aí cheguei perto do juiz, peguei a camisa. Eu virei para ele, anotou o meu número, cheguei e bati o último. E o Cruzeiro foi campeão também. Hoje em dia seria... Nem notar, nem ninguém... Só o pessoal do Cruzeiro mesmo que já me conhecia. E conhecia os outros, né? O Zé Carlos, o Evaldo. Então, eu falei, essa ele engoliu. Hoje em dia seria impossível com esse monte de câmera. É uma passagem porque difícil, porque hoje os jogadores ficam todos, se posicionam todos no meio de campo. Agora, para finalizar, Darcy Menezes, o que esperar do Democrata em 2015? É uma festa muito grande, a equipe volta à primeira divisão depois de uma classificação épica na temporada passada. O que o torcedor que está em casa, está acompanhando a TV Pantera, pode esperar da equipe do Democrata em 2015? O Democrata, primeiro que ele não devia ter disputado a segunda divisão, porque o lugar dele sempre foi a primeira divisão do futebol mineiro, sempre foi conhecido, respeitado e admirado como time de primeira divisão. Mas aconteceu, o Democrata deu a volta por cima, foi em busca, 2, 3 anos, né, correu atrás, passou por sérias dificuldades fora do campo, dentro do campo, né, encarou isso tudo e se posicionou hoje no lugar que ele sempre mereceu. Então nós esperamos e temos muita confiança naquilo que vem se desenvolvendo, né, nos treinamentos, essa pré-temporada, né, todo mundo animado, todo mundo se dedicando o máximo para que o Democrata venha a ter uma boa participação nesse Campeonato Mineiro e nós temos a pretensão também de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Uma ótima notícia em primeira mão para você que está com a gente na TV Pantera. O Democrata vai brigar sim por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Darcy, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelas histórias fantásticas. Você que é praticamente uma enciclopédia do futebol. E para finalizar a nossa matéria, eu vou finalizar com a selfie, que vai estar lá no mural de fotos da TV Pantera. E convido vocês também, torcedores, a mandar fotos para a gente com o Darcy Menezes, nessa entrevista aqui na TV Pantera, no estádio José Mamudiaba. Darcy, muito obrigado, um grande abraço. Eu que venho agradecer a oportunidade e vocês que estão no dia a dia, não só aqui em Valadares, mas em todo lugar que o Democrata vai, vocês estão sempre presentes e trazendo para o torcedor aquilo que a gente enfrenta lá fora. Porque às vezes o torcedor tem uma ideia só do time, que é o Democrata aqui em Valadares, ou que é o Democrata. Geralmente as pessoas pensam que o jogador de futebol, aqueles que mexem com o futebol, só vivem aquilo no dia do jogo. Mas acabou um jogo, nós já estamos vivendo o outro, né? Ou seja quarta, ou seja domingo, ou seja sábado, nós já estamos vivendo o outro jogo. E vocês são os responsáveis
por trazer isso para o torcedor. Então, isso é importante. Muito obrigado. Darcy, uma honra enorme ter conversado com você. Vamos finalizar com a selfie. Esse foi Darcy Menezes, que conversou com a gente na TV Pantera. Eu sou Marcos Paulo e volto numa próxima oportunidade.